Bom, uma primeira operação, que é bem óbvia, nem sempre fácil de se executar, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas situações mais, vamos dizer assim, simples, ela é fácil de entender, né? É a chamada operação de negação, ou negação de uma proposição. A forma de representar isso é através de um sinal do tio, né? O tio do não, né? Está em cima do A. Então, se eu tenho uma proposição, eu vou chamar ela de P, a negação dela eu vou demonstrar, eu vou denotar por não P. Fazendo um parênteses aqui, eu vou falar isso algumas vezes, tanto na teoria da lógica formal, quanto no próximo conteúdo, teoria dos conjuntos, que é essa questão da simbologia, tá? A matemática, ela pode ser definida como várias possibilidades. Assim, se eu fosse falar o que é matemática para uma pessoa que nunca ouviu falar, né, não conhece. Uma dessas possibilidades é que a matemática é uma linguagem. Como toda linguagem, ela tem que ter uma espécie de um alfabeto. Ela tem que ter símbolos que representem sons ou situações, condições, palavras, enfim, uma linguagem. E então a gente acaba tendo que se acostumar um pouquinho com isso, tá? Eu sei que é uma série de símbolos, mas com o uso e com o estudo a gente vai assimilando de uma forma bem simples. Então, a primeira situação aqui é a operação de negação. A operação de negação nós representamos pelo tio, como eu disse, né? Então, não esse sinal de tio e o P significa não P, ou a negação de P. E a operação de negação, como o próprio nome sugere, significa negar uma sentença, ou seja, inverter o valor verdade, o valor lógico dessa sentença. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, P é a sentença, 5 é menor do que 3. Ela pode assumir um valor verdadeiro ou falso. Neste caso, falso, né? 5 não é menor do que 3, maior. Então, a sentença é falsa. Mas só poderia ser maior ou menor, no caso, né? Ou igual, que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, então a negação do P é dizer o quê? Que 5 não é menor do que 3. A gente pode introduzir o não, que é a palavra, né, que fornece a negação universal. Tudo que você vai negar, você pode colocar o não que você nega. Certo? Isso é, vamos dizer assim, a parte mais óbvia. Né? Uma outra situação seria escrever que 5 é maior ou igual a 3. Você fala, Júlio, mas por que não somente maior? Né? Eu estou vendo que o 5 é maior do que 3, né? Todo mundo sabe que 5 é maior que 3. Sim, de fato, 5 é maior que 3. Mas vamos nos lembrar que dentro do ambiente computacional, às vezes você está lendo informações, o sistema está lendo informações que ele não sabe ou ele não enxerga a priori se um valor é maior do que o outro. Ele tem que fazer um comparativo para saber. Mas ele não tem isso assim como nós, humanos, que batemos o olho e já sabemos se um número é maior que o outro. Eu poderia, por exemplo, estar lendo variáveis. Eu poderia estar lendo a variável x e a variável y. Se essa for a situação, eu não tenho como saber, olhando, né, a letra x e a letra y, quem é maior, quem é menor que o outro. Eventualmente poderia ser até igual. Então é necessário utilizar esse igual. Tá? Negação de um menor vai ser um maior igual. Negação de um maior vai ser um menor igual. Se for maior igual, vai ser um menor. Se for menor igual, vai ser um maior. Tudo bem? Coloquei ali, né, ó, P possui o valor F, que seria falso ou zero, né? E de fato é, porque 5, né, como eu disse, não é menor do que 3. E a negação inverte, passa a ser verdadeiro. Quando eu digo que 5 não é menor do que 3, é verdade. Ou se 5 é maior ou igual a 3, né, também é verdade. Eu coloquei uma outra observação aqui, que é a chamada tricotomia em números reais. O que eu quero dizer com isso? Né? Ó? Eu quero dizer que se eu tiver dois números reais quaisquer, eu lembro dois números, por exemplo, eu dei um exemplo agora de x e y, né? Estou fazendo uma leitura de variáveis. Só pode acontecer uma dessas três coisas. Como, né? A é maior que B, ou A é menor que B, ou ainda ambos são iguais, que é uma possibilidade que pode acontecer. Certo? Por isso é que a gente tem que usar, novamente, o menor ou igual, o maior ou igual na hora de se negar um maior ou menor. Tudo bem, pessoal? Lembrar, ó, para quem nunca viu um algoritmo, então esse vai ser o primeiro algoritmo, provavelmente, que vocês vão ver. Quem já viu,
já sabe do que eu estou falando. Não. Vamos imaginar o seguinte, vou escrever aqui na forma de um pseudo-algoritmo, tá? Pseudo-algoritmo significa o seguinte, é um algoritmo, só que eu não estou utilizando uma linguagem específica de computação, tipo C, ou Pascal, qualquer outra linguagem, Java, essas coisas. Estou usando uma linguagem quase que humana. Então vamos pensar assim, ó. Imagine que um algoritmo vai comparar dois números. Então ele vai ler um número, eu vou chamar aqui o número A. Ele vai ler um outro número, eu vou chamar de B. Então ele vai ler dois números, ou seja, ele vai aguardar, ele vai escrever para você, olha, digite o número, você vai digitar lá e ele vai armazenar no A. Vai fazer a mesma coisa com outro número e vai armazenar no B. Bom, aí ele vai comparar. Então, vou fazer uma comparação aqui. Nos ambientes computacionais, existem, qualquer linguagem de computação, uma estrutura, que é uma estrutura condicional que eu vou escrever aqui na forma de pseudo-algoritmo. Dessa forma assim, ó. Se o A for maior que B, então ele vai fazer o seguinte, ele vai escrever, ó, escreva A é maior que B. Pronto. Mas se não for, então vou escrever aqui um se não. Normalmente as linguagens de computação utilizam o if aqui, né? O then aqui, aí o comando de ler, que é de escrever, aliás, que vai depender da linguagem. E esse se não seria um else. Mas depois vocês vão aprender isso com melhores detalhes, tá? Eu não vou me antecipar em relação a isso, até porque eu não sou professor de vocês de algoritmo. Então, se não, escreva. Bom, então é o contrário disso, é a negação disso. Ó, observe o que ocorreria se a lógica bate nessa lógica, tem coerência, se eu escrevesse assim, ó. Bom, A é maior que B, então, né, se não for, A é menor que B. Tudo bem? E aí, o fim. Ele termina aqui e acabou o sisteminha, o programinha. Comparou e tal. Terminou. Olha, será que isso está correto? Se a gente for analisar, imagine que ele leia o A, vou até fazer aqui como uma simulação, tá? Ele vai ler o A como 10. Você vai digitar 10 lá. E vai ler o B como 5. Então ele vai comparar. 10 é maior que 5? É, né? Então ele vai escrever. 10 é maior que 5. Correto. Você fala assim, Júlio, mas então, pera lá, por que está errado, né? Vamos apagar isso aqui. Agora vamos supor que ele leia diferente. Ele vai ler assim. Você vai digitar 3 e vai digitar 8. Aí ele vai checar. Se 3 é maior que 8. 3 não é maior que 8. Bom, se não é maior que 8, ele não entra nesse ambiente. Ele vai entrar no se não. 3 é maior que 8? Não. Não, então ele entra aqui. E ele vai escrever o que então? Que 3 é menor do que 8. Está correto? Está correto. Ah, então não precisa do igual, né? Espera lá. E se o usuário ou o sistema lê dois números iguais? Isso pode ser lido de forma dinâmica em um arquivo, por exemplo. Então ele vai comparar. Se 3 é maior que 3? Não, não é. Então ele entra aqui e ele escreve que 3 é menor do que 3. Também não é. Percebe? Então tem uma falha aqui na estrutura do algoritmo. Por isso é que o correto seria, então, escrever o seguinte. No lugar de menor, somente menor, devido àquela questão da tricotomia, o correto seria A é menor ou igual a B. Aí sim, porque lendo 3 e 3, ó, 3 é menor ou igual a 3. O igual ele contempla a verdade da frase, a veracidade da frase. Tudo bem? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que tomar cuidado aí no igual. Tudo bem, pessoal? Bom, essa é uma operação chamada de unária.
Isso porque ela trabalha somente com uma sentença. Então, ela é unitária, né, ou unária nesse sentido. Ela trabalha somente com uma frase, por assim dizer. Bom, uma operação lógica, né, a gente costuma fazer uma análise de todas as possibilidades lógicas de acordo com a entrada de dados, por assim dizer, de sentenças em um sistema. Esse cruzamento de todas as possibilidades, ou seja, o esgotamento de todas as situações possíveis de uma operação, é chamado de tabela verdade. No caso da operação de negação, como ficaria a tabela verdade? Né? Ó, a tabela verdade aqui seria algo relativamente simples, porque, como eu disse, é uma operação que só tem uma sentença. Né? Mas vamos ver como ficaria essa tabela verdade. Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer um risquinho aqui, vou colocar P, uma sentença genérica, para não ter que especificar, tá? Poderia até ser 5 menor do que 3, o elefante é maior do que um gato, enfim. A sentença em si até não é tão relevante, sim os resultados possíveis aqui que nós chamamos de situações verdade. Né? Bom, então, a situação P, a condição P, né, sentença P, poderia ser verdadeiro ou falso, dependendo da sentença, claro. Agora, o que resulta a negação do P? Ora, se o P for verdadeiro, ele vai resultar em falso. E se ele for falso, ele vai resultar em verdadeiro. Então, a tabela verdade dessa operação, ela basicamente pode ser sintetizada dessa forma. Quer dizer, você tem uma única entrada que, se for verdadeira, negado, fica falso. Se for falso, fica verdadeiro. Somente isso. Bem simples, correto? Ok.